Utilidade pública. E aí pessoal, tudo bom? Sou Ralf Gomes e hoje estamos mais uma vez aqui no canal Pare para Pensar. Hoje para refletir sobre um assunto que é motivo da minha busca pessoal e acredito que seja também o motivo da busca de muitas pessoas que estão aqui, que nos acompanham e que estão atrás de decifrar, os enigmas desta realidade, as pessoas que têm interesse em entrar fundo na toca do coelho. Nós estamos numa realidade onde tudo parece fumaça e espelhos, Tudo parece tão sem consistência para quem pensa, para quem observa a realidade, para quem já cansou, simplesmente de repetir padrões, repetir comportamentos, para quem já se cansou de tanta mentira, de tantos abusos intelectuais, de tanta ignorância, de tanta falácia, de tanta mentira, de tanta religião, de tanto misticismo, Pessoas sendo feitas de imbecis o tempo todo. Nós já nos cansamos disso, Somos poucos ainda. Somos poucos, porque o mundo está feliz, As pessoas do mundo estão felizes. As pessoas que não param para pensar, que só repetem comportamentos, estão muito felizes, estão muito bem adequadas. Nosso canal aqui é para os inadequados. Ser consciente, buscar a verdade, que quase nunca é satisfatória, que quase sempre é dolorosa, é para poucos. Nós somos do clube dos desgraçados lúcidos, Como eu costumo dizer, nós pertencemos a uma elite. Eu não vou nem dizer uma elite intelectual, mas uma elite consciencial. Nós pertencemos a um grupo seleto de indivíduos que simplesmente desceram aos confins, desceram aos subterrâneos, desceram às raízes desta Matrix, ousaram descer, ousaram se afundar na depressão existencial, ousaram questionar o que eu estou fazendo aqui, que realidade é essa. E aí, nosso canal é para compartilhar o que a gente descobre, O que a gente descobriu. É terrível muitas das vezes, É assustador muitas das vezes. É algo que nos faz repensar toda a nossa realidade. Quando você procura, isso é muito importante, Quando você procura com muito cuidado, com muita honestidade, quando você realmente quer encontrar a resposta de alguma coisa, às vezes você encontra, Quase sempre, se você for bem persistente. E hoje eu queria falar aqui sobre consciência. Tem um grande filósofo matemático que cunhou uma frase, René Descartes. Ele cunhou a frase: penso, logo existo. Cogito ergo sum. Penso, logo existo. Entretanto, eu estava pensando um pouco sobre isso, eu estava meditando, eu estava estudando, digamos assim, essa frase, esse conceito, de penso, logo existo, e descobri nisso um grande erro, Mesmo porque René Descartes tinha lá seus conceitos antigos. E ele cometeu um erro gravíssimo nesta frase, penso, logo existo, porque existir, para existir,
para se sentir existindo, não é necessário pensar. Então, penso, logo existo, traz em si um erro fundamental, né? Porque antes de pensar, o que existe, sente. O bebê ainda não pensa, né? Mas ele sente que está vivo. Até os animais, né? Os animais não pensam, né? Pelo menos não da forma que nós compreendemos e definimos o pensamento. Os animais até calculam, né? Fazem alguns cálculos, né, para sua sobrevivência. Os animais até desenvolvem algum tipo de afeto por outros da sua espécie, né? Podemos chamar isso de pensamento. É um pensamento irracional, né? Portanto, não sei se poderíamos chamar de pensamento, mas sim de sentimento. Sentir que existe faz com que você se proteja, né? Toda consciência, tudo que é consciente, tudo que é senciente, tudo que se percebe diferente do ambiente quer continuar existindo. É natural, né? Até uma bactéria, né? Se você provocar ela, se você agredir, ela vai reagir. Ela vai tentar fugir, o inseto, né? O animal, por mais, sei lá, simples, né? A unidade biológica, por mais simples que seja, mais elementar que seja, vai sempre buscar fugir do sofrimento, fugir da dor, fugir da morte, mesmo sem compreender o conceito de morte. Então, né, eu não preciso pensar para saber que eu existo, né? Mas eu preciso sentir. Então, poderíamos mudar essa frase para sinto, logo existo. Porque o pensamento veio muito depois. Então, pensando sobre essas questões, né, uma coisa que sempre me deixou assim muito curioso e muito também apreensivo, né? Muito até deprimido, é a questão da consciência. Por que nós desenvolvemos consciência, né? É um sofrimento muito grande. Todo ser consciente sofre, né? Como eu disse, você não precisa pensar para sofrer, basta sentir, né? Basta ser senciente. Não é necessário penso, logo existo, mas sim sinto, logo existo. Então, eu sempre tive essa curiosidade de saber o que é a minha consciência. Qual a diferença entre ser consciente e ter um ego, uma personalidade, né? Eu já abordei esse tema aqui no canal algumas vezes. E a conclusão que eu cheguei é que isso já foi falado em filosofias antigas, né? Filosofias que depois se tornaram religiões, né? Como budismo, hinduísmo, taoísmo, sei lá. O taoísmo lida com a questão do vazio, do nada, do que é a consciência. O budismo também explora isso, mas é tudo muito. Se você for ver, né? Essas filosofias são muito místicas. Elas são muito conceituais, mas elas não explicam claramente, né, o que seria essa diferença entre ego e consciência. Uma alegoria, digamos assim, né, uma metáfora, digamos, em relação à consciência, que algumas tradições vão chamar de espírito, né? Eu não concordo com isso, né? Mesmo porque a palavra espírito vem de inspirar, né? Espírito, expirar. Então, alguma coisa que está viva, né? Alma é a mesma coisa, né? Vem de ânima, sopro de vida. Então, tem nada a ver com espiritualidade, com coisa fora, né, do corpo. Tem nada a ver com isso, né? Até um escrito aí chegou a falar que eu era uma pessoa muito espiritualizada, né? Mesmo sem querer. Eu não concordo com isso. Eu sei que esse conceito de espiritualizado existe, mas eu não concordo com isso. Eu acho que eu sou apenas ético, né? Eu sou apenas consciente. Esse negócio de espiritualizado é uma palavra muito vaga, um conceito muito vago, assim como alma, assim como espírito, espiritualidade. Essas coisas sempre remetem a algum outro lugar, né, fantasioso, um país de Oz, né? Ou a terra de Alice no País das Maravilhas. Então, vamos pensar centrados na realidade. E como eu falei, eu vi uma alegoria certa vez em que eu achei muito interessante.
né, um mestre tentando explicar para o seu aprendiz o que era espírito, né, ou consciência, e o que era ego, que são coisas muito diferentes. Então, ele colocou um copo em cima de uma mesa e nesse copo tinha um chá, né? Aí, né, o mestre pegou esse copo e jogou no chão, né? O copo quebrou em 1000 pedaços e o chá se espalhou pelo chão. E aí ele tentou explicar, né? Olha só, o chá está dentro do copo. Quando eu jogo esse copo no chão e esse copo se quebra e o chá se espalha pelo chão, o chá continua sendo chá, né? Mesmo que eu pegue um pano e seque esse chá, quando o chá estiver no pano, o chá continua sendo chá, né? Apesar de estar numa situação diferente, está no pano. Se eu espremer esse pano dentro de um balde, o chá também continua sendo chá, mesmo estando dentro do balde. Então ele quis demonstrar que o chá não muda, né? Então nessa metáfora, o chá seria a consciência. Ou seja, a consciência não muda, apesar de passar por diferentes corpos, diferentes situações, diferentes estados. É como a água, né? Você pega a água, ela pode estar em estado líquido. Você pode resfriar essa água, né? Fazer com que essa água congele e ela está no estado sólido, mas ela continua sendo água. Você pode aquecer essa água e ela vai evaporar e virar vapor de água, né? E ela continua sendo água. Tanto é que se você pegar esse vapor e colocar uma tampa, né? Ela vai condensar e vai virar água novamente. Então, apesar dos estados diferentes, a água é sempre água. Apesar do chá estar na caneca, né? Você quebra a caneca, o chá vai para o chão, né? E depois você pega um pano e seca esse chá. No pano, o chá continua sendo chá, né? E quando você espreme ele dentro de um balde, ele ainda continua sendo chá. Só o que mudou foram as aparências, foram os invólucros, né? Foram as situações, os estados. E aí, né, tenta-se falar que a consciência é algo que é sempre uma coisa só, né? Diferente do ego. O ego seriam esses diferentes estados. Então, eu achei isso muito interessante, né? Por quê? Porque isso meio que elucidou na minha mente mais ou menos o que seria essa consciência que está em tudo, essa consciência que está em toda parte, né? Que a própria física atual, ela afirma que o observador é essencial para a construção da realidade, né? Então, em física quântica, tem que ter observador. Se não existir alguém para observar, nada vem à existência, né? O colapso da função de onda não ocorre, né? Porque as coisas estão em dois estados: o estado de onda ou o estado de partícula. O estado de onda é um estado potencial, não existe de fato ainda, né? E quando você observa, você colapsa a função de onda e as coisas caem na realidade. Agora, se você for parar para pensar, né? E quando não existia o homem? Quem é que observou o universo, para o universo colapsar e surgir? Para a primeira função de onda colapsar e o universo surgir? Quem é que observou? Então existia alguma consciência. Muitos vão falar que foi Deus, que era um homem que nunca foi criado, que sempre existiu, que é eterno, que é imaterial. Toda essa bobagem, né? Isso é uma bobagem, porque existia um tempo, né, onde não existia nada, não existia nem o próprio tempo, né, nem o próprio espaço. E as coisas de repente colapsaram e vieram à existência. Então parece, né, que fundamentalmente o nosso cosmos, né, o nosso universo, ele é essencialmente consciência. Consciência está em tudo, né? Como eu falei inicialmente, consciência está na bactéria, está dentro dos átomos, na organização dos átomos, né? É uma consciência primitiva, é uma consciência sem ego. Por isso não pode ser chamado de Deus. Não é algo que está localizado, algo que possa ser colocado numa forma e ser chamado de Deus, né? Porque se é colocado numa forma, já colapsou a função de onda e já veio a existência. E o que existe ocupa lugar no espaço e no tempo. Então, não tem nada a ver isso com Deus, né? Tem a ver com uma consciência que parece que está intrínseca na malha do cosmos. E aí a gente faz a diferenciação, né? O que é consciência e o que é personalidade? Personalidade é uma construção temporária. É ego, tem a ver com o seu corpo, tem a ver com as suas necessidades, com as suas crenças.
com as suas necessidades de sobrevivência, né? De vencer, de lutar pela vida, de querer continuar existindo nestas formas temporárias. Isso é ego, isso é cristalização de ego. Isso não é consciência. Consciência, ela está toda parte, ela está numa árvore, ela está numa pedra, ela está em poeiras cósmicas, ela está dentro dos átomos, consciência está em tudo. Então, eu, né, enquanto consciência, estou também em toda parte, no sentido de que, mesmo que eu morra, mesmo que o meu corpo acabe, né, como naquele exemplo que eu dei, né, se você tem chá numa caneca e você quebra essa caneca, o chá continua sendo chá, né, mesmo estando no chão. Passa para a toalha, continua sendo chá. Passa para um balde, continua sendo chá. Não muda. O que muda são os estados. Então, eu não estou falando aqui que você vai morrer, que você vai continuar. Porque você nem sequer existe. Como eu falei, você é uma construção. É essa a diferença entre ego, né, construção temporária, e consciência. Consciência é cósmica. Consciência existe desde que a primeira função de onda colapsou. Sabe-se lá quando, né? Chamou isso de Big Bang. Ninguém sabe, isso ainda é um mistério. Mas, reduzindo as coisas, né, parece que a consciência está em toda parte. Agora, você se ilude se você acha que você é essa consciência cósmica. Né? Não, você é apenas um ego temporário. Você apenas está nessa jornada de vida aqui, muito efêmera. Né? Você vai virar isso aqui, né? Você vai virar isso aqui, né? É isso aqui que é o nosso destino. Acabar. Só que a consciência não acaba. Né? As pessoas morrem e as consciências continuam aí. As consciências são muito anteriores ao próprio homem. A consciência é muito anterior à vida, como nós conhecemos. A consciência é cósmica. Mas isso não quer dizer que você, enquanto ego, vai continuar existindo depois da morte. Né? Mas é muito interessante você pensar que sinto, logo existo. Portanto, tudo que sente, existe. Sabe que sente, sabe que existe. Né? Tudo que sente, sabe que existe. Então, outros vão continuar vivendo, ainda que você pereça, né? Ainda que você morra. A consciência é impossível ser destruída, porque é uma energia. Né? A sua consciência vai continuar existindo. Né? Mas se você identificar essa consciência com o seu corpo, com o seu estado atual, você vai se equivocar, porque o seu estado atual é temporário e acaba com a morte do corpo. O seu cérebro é simplesmente uma construção de personalidade e de ego. O seu corpo existe para se sustentar dentro desta realidade, sobrevivendo. Né? É uma ilusão pensar que você vai morrer, que você vai continuar existindo desta forma, né? Como uma personalidade. Isso é um desvio total de qualquer sabedoria básica, né? Que os antigos falavam. Então, é uma grande merda isso também, né? Porque a gente está sempre sendo enganado, né? A gente acha, né? As religiões estão aí para dizer que você é eterno, que você vai continuar depois da morte. Isso é uma mentira. Nenhum ego continua. Apenas a consciência se mantém em toda parte, né? Então você, né, nessa sua sensação de consciência, né? Sinto, logo existo. Diferente de penso, logo existo, né? Você não precisa nem pensar. Basta você respirar fundo, né? E observar ao seu redor e sentir, né, que você existe. Mas, se você confundir isso, como eu falei, com a sua personalidade, com o seu ego, você vai ter equivocado, porque o ego morre com o corpo. Então, de uma certa forma, a sua consciência, essa sensação de existir, esse sentimento de existir, né, vai continuar. Isso vai continuar por toda parte no cosmos. De repente você vai viver novamente, né? Em outros corpos, em outras formas, em outras situações, em outros estados, sei lá. Né? Porque, como consciência, você experimenta o que todos os seres vivos do cosmos experimentam, né? Que é a sensação de existir, o sentimento de existir. Isso está até no animal, está até no inseto, está até numa bactéria e também está em você. Então, essa consciência é algo que parece ser uma energia, e energia não se destrói, né? Parece que se mantém, né? E os seres vivos sentem que existe. Então o seu sentimento de existir vai continuar em outras criaturas, mesmo que você morra, né?
através de memória, através de cultura, né? E mesmo que não exista memória nem cultura, né? Memória consciente, digamos assim, né? Nem cultura, nem tecnologia, ainda assim, todo ser que sente existe, sabe que existe. Então, isso aí está garantido, né? A sensação de existir está em toda parte, onde existe vida, talvez até onde não exista vida, né? Como eu falei no próprio átomo, as poeiras cósmicas, sei lá. Né? O conceito de vida é muito limitado, né? Pensar por essa questão física. Talvez existam consciências não físicas, né? Seres ou possibilidades de seres que sintam que existem sem terem corpos físicos, em outras dimensões, em outras realidades. Não sei, né? Mas só da gente estar aqui experimentando essa realidade já é uma grande loucura. Isso é extremamente assustador, né? Porque a gente se identifica muito com quem nós somos, a gente se identifica muito com a nossa cultura, a gente se identifica muito com os nossos corpos, né? Com os nossos desejos, com o nosso ego. E isso traz muito sofrimento. Então, é um consolo, não deixa de ser, né? Um conforto de pensar que você vai deixar de existir, mas de alguma forma você vai continuar existindo, porque a consciência que está em você está em toda parte. É uma coisa estranha, porque tira, né, essa centralização do ego. Né? O que é, né? Sentir que existe sem ter um corpo, sem fazer parte, né, de uma cultura, sem, sei lá, simplesmente existir, sentir que existe. É muito estranho, né? Os animais sentem que existe, nem pensam, né? E nós pensamos e criamos um ego, uma personalidade que acaba com o corpo, e isso traz muito sofrimento. Parece um inferno isso, né? E é um inferno, né? Porque a gente quer se manter, tudo que é vivo quer se manter vivo, né? Mas vida é diferente de consciência. Vida é ego, é apego ao corpo, é necessidade de sobrevivência. A consciência não precisa disso, né? A consciência está em toda parte. Então, ficar por aqui. Um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. E se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, né? Clicando nesse ícone aqui, você se inscreve automaticamente no nosso canal. Se inscrever, por favor, ative o sininho das notificações para estar sempre recebendo as novidades dos vídeos. Se gostou desse vídeo, nos dê um like. Se desejar, seja membro do nosso canal. Fui.